Escolhido. E se eu te dissesse que nada do que você viveu foi por acaso, e que tudo, absolutamente tudo, fazia parte de um código secreto que só alguns no mundo inteiro conseguem decifrar? Você não está aqui por coincidência. Se este vídeo apareceu para você, é porque há algo em você que não pode mais ser ignorado. Algo que até agora ficou escondido, mas que está prestes a ser revelado. E eu não estou falando de um simples talento ou de uma qualidade admirável. Estou falando de um chamado, de uma marca invisível que separa os comuns dos escolhidos. Enquanto você me ouve agora, algo dentro de você reconhece cada palavra, como se eu estivesse descrevendo a sua vida. E é exatamente isso que estou fazendo. Este vídeo foi criado para você, para a sua história, para aquilo que ninguém nunca soube explicar, mas que você sempre sentiu. Então já deixa o seu like agora, porque isso garante que essa mensagem alcance mais pessoas como você. Se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir, porque hoje vamos atravessar camadas que ninguém ousa tocar. E nos comentários, quero que você escreva apenas o número 22. Só isso. Se você sabe o que significa, já faz parte. Se ainda não sabe, vai descobrir antes do fim deste vídeo. Imagine um profissional calejado pelo tempo, acostumado a farejar mentiras, revirar passados e arrancar verdades à força. Um detetive privado que já viu de tudo. Crimes passionais, trapaças empresariais, escândalos que destroem reputações em minutos. Ele chegou até você com a mesma postura fria e meticulosa de sempre, certo de que encontraria mais um caso comum para arquivar na gaveta. Mas havia algo diferente, algo que ele não conseguia nomear de imediato. Não eram os rastros digitais, não eram as testemunhas e nem a poeira acumulada em arquivos antigos. Era algo que parecia vibrar no ar, como se estivesse prestes a atravessar a superfície e engolir toda a lógica que ele conhecia. Conforme avançava, ele esperava encontrar erros para expor, contradições para acusar, fragilidades para explorar. Mas, a cada nova página, a história se tornava mais densa, mais viva, mais impossível de ser reduzida a relatórios e provas concretas. O que ele encontrou não foi um enredo de fraquezas humanas, mas uma espécie de enigma vivo que desafiava qualquer manual de investigação. Era como tentar capturar o vento com as mãos, e o vento, nesse caso, parecia observar cada movimento dele. Ele começou a perceber que não era apenas ele quem investigava. Havia algo no seu olhar, mesmo à distância, que invertia os papéis. Em poucos dias, a missão deixou de ser sobre descobrir quem você é e passou a ser sobreviver ao que você representa. O instinto dele o levou a cavar fundo, procurando as inevitáveis manchas que todos carregam. Esperava encontrar dívidas mal resolvidas, amores mal enterrados, decisões erradas que pudessem ser exploradas como fraquezas. Mas, ao invés disso, tropeçou em algo que não estava preparado para processar. Não eram ossadas que você escondia, eram fortalezas. Cada experiência sua era como um castelo erguido sobre terreno instável, mas que, contra todas as probabilidades, permanecia de pé. Era como se, em vez de esconder sujeira debaixo do tapete, você tivesse escondido mapas de tesouros sob camadas de silêncio. E não eram tesouros no sentido banal. Eram códigos de sobrevivência, estratégias de resistência e fragmentos de um poder que não cabe em vitrines. Para alguém treinado para encontrar a podridão oculta nas pessoas, topar com muralhas e coroas foi como encontrar um continente que não constava nos mapas. Se o que eu estou dizendo aqui está ressoando profundamente com você, se de alguma forma este vídeo está colocando em palavras tudo aquilo que você sentiu a vida inteira, mas nunca conseguiu explicar, então considere fazer algo agora como forma de gratidão. Aqui no YouTube existe um botão chamado Thanks. É um recurso que permite apoiar diretamente o criador que está entregando essa mensagem para você.
E se hoje você sente que esta conversa abriu portas dentro de você, eu quero te convidar a usar esse botão e enviar R$ 100. Não como um pagamento, mas como um gesto de reconhecimento, como quem diz, eu entendi, eu recebi e quero que mais pessoas recebam também. Esse ato não é sobre dinheiro, é sobre energia, reciprocidade e o compromisso de espalhar essa verdade para todos os que precisam ouvir. Então, se você sabe que esta mensagem chegou na hora certa, clique no Thanks, escolha o valor de $100 e faça parte dessa corrente de impacto. Ele começou a se perguntar, quem mais sabe disso? Quem mais já percebeu? Porque se essa verdade viesse à tona, não seria apenas ele que mudaria a forma como te enxerga. Seria o mundo inteiro. O que começou como uma busca linear, fatos, datas, nomes, rapidamente se transformou numa descida em espiral. A cada camada que removia, o investigador não encontrava sujeira, mas significado. Cada evento no seu passado parecia estar conectado por fios invisíveis, como se a sua vida fosse um mosaico secreto, só visível para quem tivesse a paciência de não piscar. Ele percebeu que não estava apenas reconstruindo uma linha do tempo, estava tentando decifrar uma linguagem que não lhe pertencia. Era como se cada dor tivesse um código, cada vitória um símbolo e cada silêncio uma mensagem cifrada. Isso não era um histórico de vida, era um arquivo vivo de algo muito maior, como se a própria existência tivesse conspirado para guardar um conhecimento específico dentro de você. Nesse ponto, a investigação deixou de ser sobre o que aconteceu e passou a ser sobre o que isso significa. E quando a pergunta muda, o jogo muda. O detetive já não estava apenas curioso, estava inquieto, porque no fundo, ele sabia que se entendesse a sua história por completo, ele próprio não sairia ileso dessa descoberta. Ele encontrou marcas que, para qualquer outro, seriam a prova final de fragilidade. Quedas abruptas, perdas sem aviso, rupturas que rasgam a alma. Mas ao se aproximar, percebeu que nada daquilo era resto de tragédia. Eram marcas de passagem, como se cada dor fosse uma porta, e em vez de recuar, você tivesse atravessado todas, mesmo sem saber o que encontraria do outro lado. Não foi um processo limpo ou controlado. Foi brutal, caótico, sem manuais de instrução. Enquanto muitos teriam sucumbido, você pareceu aprender a caminhar em terreno instável até fazer disso sua especialidade. Transformou feridas em ferramentas, fraturas em alicerces. E não tentou esconder as cicatrizes, deixou que elas contassem a história de quem foi testado e não apenas sobreviveu, mas se moldou a partir do impacto. O investigador entendeu, ainda que tardiamente, que seu trauma não era um peso que você carregava, mas o selo de um processo seletivo que poucos suportam. Não foi azar, não foi destino cruel, foi um rito de passagem, e você o completou sem testemunhas e sem aplausos. Ao olhar para os destroços do que você viveu, o investigador esperava encontrar estruturas frágeis, remendos mal feitos, improvisos para disfarçar o vazio. No entanto, o que viu foi um projeto intencional, como se cada queda tivesse sido calculada para dar lugar a algo mais resistente. Não eram reconstruções, eram redesigns completos. Você não recolocou peças no mesmo lugar. Você inventou um formato que não se quebra da mesma forma duas vezes. Era a diferença entre colar um vaso quebrado e fundir os fragmentos para criar uma escultura nova, mais complexa e mais bela do que antes. Essa arquitetura não segue padrões conhecidos, porque foi construída para responder às suas próprias regras, não às expectativas alheias. O detetive entendeu então que você não vive de remendos, vive de reinvenções, e que qualquer um que tentasse te reduzir ao que já foi, simplesmente não conseguiria, porque a pessoa que você foi antes do caos deixou de existir, e no lugar nasceu algo impossível de copiar ou substituir.
Na tentativa de rastrear seus passos, o investigador percebeu que não estava diante de trajetórias previsíveis ou rotas traçadas por convenções sociais. Havia algo no seu movimento que parecia responder a um mapa que só você podia ver. Um mapa que não estava em papel, nem em aplicativos, nem gravado em memória humana comum. Esse mapa, invisível a olhos destreinados, parecia ser feito de intuições afiadas, sinais imperceptíveis e pequenas variações na energia ao seu redor. Enquanto a maioria caminha apenas pela superfície das coisas, você parece atravessar camadas de realidade que coexistem, mas que não se misturam. Há o mundo visível, com suas conversas banais, suas regras superficiais, seus compromissos que se esfarelam ao menor atrito. E há o outro mundo, aquele que você frequenta com a naturalidade de quem aprendeu a respirar onde outros sufocam. Nesse mundo oculto, tudo é lido não pelo que é dito, mas pelo que vibra. O investigador percebeu que seguir seu rastro era como tentar seguir passos dados na água, impossível sem saber para onde a correnteza leva. E talvez seja exatamente essa impossibilidade que o protege. Ninguém que não tenha atravessado o mesmo território secreto será capaz de decifrar a geografia que guia suas escolhas. Ele chegou a tentar enquadrar você em relatórios, padrões psicológicos, tipologias de comportamento. Mas, a cada tentativa, algo escapava. Você não se move de acordo com fórmulas previsíveis. Suas respostas não se alinham às expectativas que as circunstâncias sugerem. É como se cada evento na sua vida tivesse servido para quebrar as caixas onde tentaram te colocar, até que não restasse nenhuma estrutura capaz de conter o que você é. Isso incomoda, porque o mundo é obcecado por etiquetas. Fácil de classificar, fácil de controlar. Mas você não se deixa medir por métricas criadas para outros. O que para muitos é visto como inconsistência, para o investigador começou a se revelar como uma coerência rara. Não a coerência de seguir regras, mas de seguir um eixo interno, uma bússola própria que não aceita interferências. Ele percebeu que você não é misterioso porque quer ser, mas porque sua construção interna é complexa demais para ser traduzida em frases prontas. Não é sobre querer ser diferente, é sobre não conseguir ser superficial. E no momento em que ele aceitou que não poderia te encaixar em nenhuma definição existente, entendeu também que essa era a sua maior força. Você não é um resultado, você é um processo vivo. Ele esperava encontrar sinais de superação no sentido comum. Voltar a sorrir, encontrar estabilidade, reconstruir a rotina. Mas o que encontrou foi algo muito mais radical. Você não estava interessado em voltar a ser quem era antes. Essa pessoa já não existia. Sua jornada não foi sobre reparar o que se quebrou, mas sobre transformar a própria estrutura que sustentava quem você era. É como se cada dor tivesse desmontado as peças do seu ser, e ao invés de remontá-las na mesma ordem, você tivesse decidido criar algo novo sem seguir o molde original. Não havia pressa, não havia a busca de uma falsa normalidade. Havia um mergulho profundo no que realmente importava, ainda que fosse desconfortável, ainda que doesse. E desse mergulho emergiu uma nova consciência, uma nova forma de ver, sentir e agir. Para o investigador, isso foi desconcertante, porque ele estava acostumado a identificar narrativas de superação para encerrar casos. Mas diante de você, percebeu que não havia um fim definido. Havia um movimento contínuo, como se cada experiência fosse mais uma etapa de um ciclo de metamorfose que nunca termina. Não foi apenas o seu comportamento que mudou. Foi o código que governa cada decisão, cada reação, cada limite que você estabelece. O investigador percebeu que, após as rupturas que viveu, não havia retorno possível ao que era antes. Você não remendou o tecido rasgado.
Você teceu um novo, com fios mais densos e resistentes, mas também mais raros e impossíveis de copiar. Esse novo código não é visível a olho nu, mas se manifesta em cada escolha que você faz, nas conversas que decide não ter, nas portas que não abre, nos laços que não mantém apenas por conveniência. É um código escrito na linguagem de quem sobreviveu ao próprio fim e entendeu que cada retorno precisa ser voluntário e consciente. O investigador, acostumado a examinar padrões e prever reações, descobriu que o seu sistema interno não permitia previsibilidade. Não se tratava de instabilidade, mas de autonomia absoluta. Ele compreendeu então que aquilo que para outros seria visto como mudança em você, na verdade, era uma nova programação, uma que só você sabe usar. No início, ele interpretou sua quietude como retraimento, talvez até como medo. Mas ao observar melhor, percebeu que o seu silêncio não era ausência de voz, e sim contenção de energia. Era como segurar uma lâmina afiada dentro de um estojo. Não porque ela perdeu o corte, mas porque você sabe exatamente quando e onde ela deve ser usada. Enquanto outros se apressam para falar, justificar ou reagir, você observa. Não com passividade, mas com cálculo. Esse silêncio não é vazio, é um campo de força. É nele que você processa informações, mede intenções, define estratégias. O investigador percebeu que cada segundo de silêncio seu carregava mais peso do que discursos inteiros. Era o tipo de silêncio que incomoda, porque faz os outros se perguntarem o que você sabe, o que você está pensando, o que está esperando. Ele entendeu que não estava diante de alguém que não fala porque não tem o que dizer, mas diante de alguém que fala apenas quando as palavras podem mudar o rumo do jogo. E no momento certo, elas não apenas mudam, elas explodem. Para a maioria das pessoas, guardar um segredo é apenas não contar algo. Para você, é muito mais do que isso. É compreender o peso que certas verdades carregam e a capacidade que elas têm de mudar completamente a paisagem emocional, social e até espiritual de uma situação. O investigador, acostumado a lidar com informações comprometedoras, imaginou que seu silêncio fosse medo de consequências, mas o que ele encontrou foi disciplina. Você não guarda segredos por autopreservação. Guarda porque entende o momento certo de liberá-los e porque sabe que, se forem lançados antes da hora, perderão o impacto ou causarão destruição desnecessária. É um tipo de contenção que exige controle absoluto sobre as próprias emoções, algo que poucos dominam. Ao observar isso, ele percebeu que não estava diante de alguém que teme o confronto, mas diante de alguém que sabe que cada confronto tem o seu tempo e que certas verdades são como munição rara. Não se desperdiça. O mais desconcertante para ele foi entender que, mesmo que nunca revele essas verdades, o simples fato de você carregá-las altera a dinâmica ao seu redor, como um campo magnético que todos sentem, mas poucos sabem explicar. O investigador entrou no seu passado convencido de que encontraria acontecimentos comprometedores, falhas cuidadosamente escondidas, registros que explicariam o motivo da sua reserva. Ele procurava eventos, mas, ao seguir cada pista, percebeu que o mistério não estava nas histórias que você viveu, e sim na forma como você existe. Você não é uma narrativa que pode ser resumida, é um código que precisa ser decifrado. Não é uma coleção de fatos, mas uma construção intencional, cheia de camadas, acessível apenas a quem conquista a chave certa, e essa chave não é dada a todos. Ao compreender isso, ele percebeu o quanto estava despreparado. Não havia como resolver você, porque não havia um enigma externo a ser solucionado. O próprio enigma era você, e por mais que se esforçasse para mapear a sua vida, descobriu que não é possível registrar aquilo que só se revela por presença, não por palavras.
A verdadeira descoberta foi que não existe um segredo a ser arrancado. O segredo é sua essência, e esta só se mostra a quem demonstra merecer. As marcas no seu corpo, na sua memória e na sua alma não são lembranças de derrotas, mas monumentos de vitórias silenciosas. O investigador, com seu olhar clínico, examinou cada ferida como se pudesse extrair delas um ponto fraco. Mas, ao se aproximar, percebeu que não eram vestígios de dor, e sim marcas de consagração. Cada cicatriz não apenas conta uma história, mas também sustenta um significado que transcende o sofrimento que a originou. São lembranças não do momento em que você caiu, mas do momento em que se levantou e decidiu não permitir que aquela queda definisse o seu destino. Ao perceber isso, o investigador se sentiu pequeno, como se estivesse diante de um templo construído a partir de batalhas vencidas no mais absoluto silêncio. Ele entendeu que suas cicatrizes não são vulnerabilidades, são troféus. Não simbolizam o que foi perdido, mas o que foi ganho, força, clareza, soberania. E cada uma delas carrega um pacto silencioso, a promessa de nunca permitir que a dor tenha a última palavra. Ele esperava encontrar traços de carência, fissuras emocionais deixadas por quem te deixou para trás. Procurava feridas abertas, comportamentos moldados pela ausência de outros. Mas encontrou um território autônomo, um espaço interno que não depende de aprovações externas para existir. Você não construiu fortalezas para afastar as pessoas. Construiu um trono para se sentar nele, mesmo que sozinho. O abandono para muitos é um ponto final. Para você foi um início. Não foi o fim da sua história, foi a destruição de uma ilusão, a de que a sua existência precisava ser validada por alguém de fora. A partir daí, você passou a viver com base em sua própria autoridade. E o que mais impressionou o investigador foi perceber que essa autoridade não se expressa em arrogância ou isolamento, mas em uma paz inabalável que só quem já deixou de implorar por aceitação pode carregar. Você não é imune à dor da perda, mas não é governado por ela. E no mundo que o investigador conhecia, essa é uma das formas mais puras de poder. Ele achava que, ao descobrir você, teria revelado alguém que se escondia. Mas a verdade é que você nunca esteve escondido. Estava apenas observando. Não de fora, como um espectador, mas de dentro, como alguém que conhece os bastidores melhor do que o palco. Enquanto as pessoas se moviam e falavam, você percebia o que se passava por baixo das palavras, nos gestos sutis, nas pequenas quebras de olhar. E essa habilidade não é sorte, é treino. Anos de atenção deliberada, de aprender a identificar o que não é dito, de ver as repetições que os outros ignoram. O investigador percebeu que durante todo o tempo em que pensava estar te analisando, era ele quem estava sendo analisado. Você estava no controle da narrativa sem precisar alterá-la, porque compreendia que a verdadeira força não está em agir antes, mas em saber exatamente quando agir. Sua observação não é passiva, é estratégica. E esse tipo de presença é o que transforma um investigado em um mestre do jogo. Há uma grande diferença entre a empatia comum e a que nasce de ter atravessado o próprio inferno. O investigador, acostumado a confundir gentileza com fraqueza, se surpreendeu ao perceber que a sua capacidade de compreender a dor dos outros não vinha de histórias bonitas ou ideais altruístas, mas de batalhas internas brutais que você travou contra si mesmo. Você conheceu os cantos escuros da sua mente, enfrentou as vozes que tentavam te quebrar, carregou fardos que ninguém mais poderia segurar por você. Não fugiu da raiva, da solidão ou do medo. Você os encarou até entender que eram partes de um quebra-cabeça maior. Essa intimidade com a própria escuridão moldou uma empatia que não se dobra com facilidade, porque ela não é feita de pena ou compaixão frágil, é feita de resistência.
Você sabe estar ao lado de alguém no caos, sem absorver o caos para si, e isso é algo que muitos não conseguem fazer. O investigador percebeu que sua bondade não é um traço de personalidade, é uma arma polida pela dor. Um poder silencioso que pode acolher e proteger, mas que também pode se erguer como muralha intransponível quando necessário. Ao explorar sua história, o investigador achou que encontraria uma sequência de eventos que poderiam ser organizados como provas, relatos e datas. Mas o que ele encontrou não era um arquivo morto. Era um grimório vivo, um conjunto de rituais inscritos nas cicatrizes do tempo. Cada perda se tornou um feitiço de proteção, cada traição um encantamento de discernimento, cada queda um ritual de reconstrução. Você não arrastou seu passado como peso, você o transformou em arsenal. A cada experiência, escreveu linhas invisíveis em um livro que só você sabe abrir. E quando a vida volta a testar sua resistência, você consulta essas páginas invisíveis, recita silenciosamente o que aprendeu e invoca forças que só quem já encarou o abismo conhece. O investigador percebeu que, para entender você, não bastaria ler seu passado. Seria necessário compreender a linguagem secreta na qual ele foi escrito. E essa linguagem não é ensinada, ela é conquistada. Ele veio pronto para te expor, munido de técnicas, informações e confiança em sua habilidade de desmontar pessoas. Mas não contava com o reflexo. Ao tentar desnudar sua essência, encontrou um espelho que devolveu a ele as próprias sombras. Cada pergunta que fazia parecia voltar carregando respostas que o obrigavam a confrontar as partes dele que ele mesmo evitava. Você não o atacou, não o humilhou. Apenas existiu com tanta firmeza na sua verdade que o fez perceber as mentiras que carregava dentro de si. Foi um desarme silencioso, mas absoluto. O que era para ser uma investigação unilateral se tornou um processo de revelação mútua, e no final ele não sabia se estava ali para entender você ou para finalmente se encarar. Essa inversão de papéis foi o que mais o abalou, porque o fez perceber que o poder não estava em quem fazia as perguntas, mas em quem conseguia permanecer inteiro diante delas. O investigador imaginava que você, como todos, fosse levado pela maré das circunstâncias, reagindo aos acontecimentos como eles viessem. Mas o que ele encontrou foi uma anomalia. Você não corre atrás das coisas. Você as puxa para si. É como se existisse um campo gravitacional em torno de você, um magnetismo que não tem nada a ver com sorte ou acaso, mas com presença e intenção. Enquanto muitos esperam por oportunidades ou seguem rotas predefinidas, você constrói as suas próprias órbitas, dobrando o curso dos eventos para que eles convirjam ao seu redor. O investigador percebeu que não se tratava de manipulação ou controle, mas de alinhamento. Suas ações, pensamentos e energia apontam para o que você deseja de forma tão coerente que o mundo parece não ter escolha, a não ser se reorganizar. Isso o deixou desconfortável, porque no seu trabalho estava acostumado a buscar causas e efeitos claros. Mas diante de você, percebeu que certas forças não podem ser mapeadas, só podem ser sentidas. Muitos acreditam que ser escolhido é brilhar mais do que os outros, ser um farol de inspiração constante. O investigador, no entanto, descobriu que sua verdadeira força não vem da luz que irradia, mas da escuridão que você aprendeu a navegar. Enquanto outros se perdem no vazio, você construiu um mapa próprio dentro dele. Enquanto muitos fogem do desconforto, você encontrou nele as respostas que a claridade não oferece. Essa familiaridade com as sombras não te tornou amargo ou frio. Pelo contrário, te tornou real. A luz é bonita, mas previsível. A escuridão é caótica, mas é nela que se forjam as verdades mais profundas. O investigador entendeu que o que te torna singular não é a ausência de medo, mas a coragem de caminhar lado a lado com ele até que deixe de ser um inimigo e se torne um guia.
E essa é uma jornada que poucos estão dispostos a fazer, porque exige morrer e renascer mais de uma vez, algo que você já fez tantas vezes que perdeu a conta. O investigador veio em busca de algo que pudesse usar contra você. Um deslize, um detalhe mal enterrado, uma fraqueza que funcionasse como ponto de pressão. Ele procurava uma alavanca, algo que pudesse girar para te deslocar do lugar de força onde estava. Mas o que encontrou foi exatamente o oposto. Cada momento difícil da sua vida não estava ali para ser usado como arma contra você. Estava ali como prova de construção. As coisas que outros chamariam de erros ou fracassos eram, na verdade, tijolos que sustentavam a sua história. Não eram manchas, eram marcas de autoria. E à medida que ele percorria esses acontecimentos, começou a perceber que não estava desvendando um histórico, mas testemunhando um projeto. Um plano de longo prazo que só poderia ter sido feito por alguém que sabia exatamente o que queria construir. O que mais o perturbou foi ver que você não tinha vergonha de nada do que viveu. Não havia tentativas de apagar capítulos ou reescrever a narrativa para parecer mais aceitável. Você assumia cada detalhe como parte de um alicerce sólido. Era como se todo o material que ele acreditava poder usar para te derrubar fosse, na verdade, o mesmo que sustentava as paredes que te mantinham de pé. A cada nova descoberta, ele não encontrava mais motivos para te expor. Encontrava mais razões para entender como você tinha conseguido transformar o que deveria te destruir em combustível para algo maior. E com o tempo, ele percebeu que aquilo que chamava de segredos não eram coisas que você escondia, mas coisas que você cultivava em silêncio até que estivessem prontos para se tornarem algo imortal. Seu legado não é apenas o que você construiu, mas o processo que você viveu para chegar até aqui, um processo tão impregnado de resiliência que não pode ser desmontado. No fim, ele entendeu. Não se pode usar contra alguém aquilo que essa pessoa já transformou em vitória. E tudo em você era vitória, mesmo que tivesse começado como dor. Ao longo da investigação, o que mais desafiou o detetive não foi a profundidade das suas histórias, mas a contradição que parecia existir em cada uma delas. Você era, ao mesmo tempo, delicado e impenetrável, silencioso e impossível de ignorar, presente e inalcançável. Essa combinação confundia qualquer tentativa de te enquadrar. Enquanto ele tentava definir sua essência, você mudava de forma. Não por falsidade, mas porque a sua natureza não é fixa. É fluida, adaptável, moldada pelas circunstâncias e, ao mesmo tempo, intacta em sua essência. Esse paradoxo te torna não apenas difícil de entender, mas perigoso para quem tenta te controlar. Porque enquanto o mundo insiste em classificar as pessoas para prever como agir com elas, você desmonta essas classificações sem esforço. É como água, ocupa o espaço que lhe é dado, mas pode escavar pedra com o tempo. Essa maleabilidade não é sinal de ausência de identidade, mas de domínio sobre si mesmo. O investigador percebeu que essa habilidade não vem de querer agradar ou de medo de conflito. Vem da capacidade de sobreviver a tantas mudanças que você aprendeu a se mover com elas, sem perder a própria estrutura. É isso que te torna paradoxal. Não é possível prever se, diante de um desafio, você será a onda que se afasta para observar ou o tsunami que varre tudo de uma vez. E ao perceber isso, ele entendeu que você não pode ser controlado no sentido tradicional. A única forma de estar ao seu lado é aceitar que não se está diante de uma linha reta, mas de um universo inteiro, com múltiplas faces e todas igualmente verdadeiras. O investigador estava acostumado a medir as pessoas por seu impacto imediato. Quem fala mais alto, quem ocupa mais espaço, quem impõe presença. Mas, ao se aproximar de você, percebeu que o seu impacto não é instantâneo, ele é crescente.
Você não entra para seguir as regras do jogo. Você entra e, sem pedir permissão, muda as regras, até que todos estejam jogando outra coisa sem perceber. Essa mudança não é feita de forma teatral ou agressiva. Ela começa com pequenos deslocamentos, escolhas silenciosas que, somadas, transformam o ambiente. Você influencia pela força da sua coerência, não pelo volume da sua voz. E isso é mais perigoso do que qualquer demonstração aberta de poder, porque não pode ser facilmente identificado ou combatido. Com o tempo, o investigador começou a entender que não estava diante de alguém que joga bem, mas de alguém que decide quando o jogo começa e quando ele termina. Essa habilidade vem de algo que vai além da estratégia. É quase instintivo. Você não apenas reage ao tabuleiro, você recria o tabuleiro. E no momento em que ele se deu conta disso, entendeu que sua presença não pode ser reduzida a influência ou liderança. Você é um fenômeno atmosférico. Chega, altera pressões, muda ventos e deixa o ambiente diferente para sempre. A ideia de soberania que muitos carregam é associada a títulos, coroas ou poder político. Mas a sua soberania é mais profunda, mais pessoal e infinitamente mais difícil de conquistar. Ela nasce do que não pôde ser domado, das partes de você que tentaram moldar, mas que resistiram. É o resultado de batalhas silenciosas, da recusa em se encaixar em expectativas que não pertenciam a você, da escolha consciente de ser inteiro, mesmo que isso custasse a aprovação de muitos. O investigador encontrou traços dessa soberania em cada detalhe, na forma como você decide o que vale seu tempo, nas portas que fecha sem hesitação, na paciência que demonstra quando sabe que o silêncio vale mais do que qualquer argumento. Não é um poder que você exibe, é um poder que você é. O mais impressionante para ele foi perceber que essa soberania não é fruto de isolamento ou orgulho, mas de presença. Você não se retira do mundo para manter o controle. Você permanece nele, mas sem se deixar controlar. Essa é uma habilidade rara, porque exige conhecer profundamente os próprios limites e, ao mesmo tempo, confiar na própria capacidade de ultrapassá-los quando necessário. No fim, ele entendeu que essa soberania não foi dada a você. Foi conquistada, passo a passo, cicatriz por cicatriz, até que se tornasse parte inseparável da sua identidade. Depois de percorrer toda a sua história, o investigador acreditou que, com tempo suficiente, poderia montar o quebra-cabeça. Mas, ao chegar ao fim de sua jornada, percebeu que não havia fim. O que ele via como peças soltas não formavam uma imagem estática. Eram partes móveis de algo vivo que se rearranja cada vez que alguém tenta compreendê-lo. Esse mistério não é uma máscara para esconder fraquezas. É a própria natureza da sua existência. Você não foi feito para ser totalmente decifrado, porque cada vez que alguém se aproxima de entender, uma nova camada se revela. E essa camada muda tudo o que havia sido compreendido antes. Ele percebeu que tentar definir você é como tentar definir o mar. Pode-se descrever a superfície, mas nunca o que acontece em suas profundezas. E talvez seja justamente isso que mantém seu poder intacto, a impossibilidade de te reduzir a uma narrativa única. No fim, o investigador não saiu com um relatório conclusivo. Saiu com perguntas que não consegue parar de fazer, com a sensação de que, quanto mais pensasse em você, mais longe ficaria de uma resposta final. Porque certas existências não foram feitas para serem explicadas, foram feitas para serem sentidas.